Meu nome completo, Severino Francisco da Silva, mais conhecido Francisco. Meu nome é Marco Aurélio da Cruz. O Rema representou muitas coisas, irmão, que não, se eu for falar aqui, a gente vai ficar horas. O que o Rema significou na minha vida? O Rema significou um divisor de água da minha vida. Minha vida na prisão antes do Rema. Uma vida era um tanto assim vazia, né? Sem conhecimento. Vivia simplesmente assim, algo assim como se fosse no escuro. Depois, quando eu passei a conhecer Rema, aquela palavra falada, aquela palavra que vinha também com um aconchego, que nós sentíamos o interesse, o amor que os seus professores têm pela palavra, aí começou tudo a mudar. Por quê? Porque automaticamente nós se envolvemos de uma forma e passamos a conhecer aquilo que a gente não conhecia, aquilo que maltratava a gente. O Rema simplesmente ele me orientou, ele me ajudou a seguir o caminho da verdade, no qual hoje eu estou em liberdade, mas o meu caminho ele vai permanecer eu também seguindo os princípios daquilo que o Rema me ensinou. Mas o Rema, quando eu conheci o Rema dentro do presídio, estava numa fase difícil. O Rema, quando ele chegou até o presídio, chegou até a gente, ele chegou no momento que todos nós, não somente eu, mas os meus irmãos também se encontravam numa situação também, e essa visão e essa palavra ela foi nos fortalecendo, foi se revelando para a gente, foi nos fortalecendo, segurando nossas mãos, caminhando conosco, dizendo que Ele sempre esteve conosco, que a gente não sabia, a gente não tinha conhecimento, mas Ele sempre esteve dentro da gente. A gente que ouve a palavra e pratica, a gente fica como uma casa edificada na rocha. Então a nossa dificuldade naquele momento passou a ser pequenininha, porque nosso Deus começou a crescer por dentro de nós. A princípio o Rema, quando surgiu no presídio em que eu estava, eu procurei me inscrever, até porque eu também estava na igreja, o pastor que me chamou, até por curiosidade também para sair um pouquinho daquele ambiente ali no qual eu estava. Só que, conforme foi o dia a dia, as aulas, a minha vida, tudo foi mudando, porque eu fui vendo e vi que alguma coisa estava crescendo dentro de mim, ou seja, despertando assim interesse por, às vezes, perguntas que eu nunca tinha uma resposta, entendeu? E conforme ia acontecendo as aulas, aquelas perguntas que eu tinha dúvida, os próprios professores iam respondendo. Então aquilo me despertou a curiosidade e eu vi que era algo muito sério. Não era mais uma só, simplesmente eu sair da galeria para mim passar meu tempo fora. Era realmente algum chamado, algo que estava chamando verdadeiramente para que eu conhecesse o que era realmente a vida. Como eu fiquei sabendo do Rema? Isso é interessante, irmão, porque a gente estava numa outro presídio, Jonas Lopes de Carvalho, e a gente queria um pouco mais de espaço. A gente fizemos um propósito de jejum e oração pedindo ao Senhor que Ele abrisse uma porta para a gente dentro de Jonas Lopes de Carvalho, para que a gente pudesse evangelizar. E o Senhor, em 2018, Ele nos tirou de Jonas Lopes de Carvalho e levou para Lemos de Brito. E quando nós chegamos no Lemos de Brito, a gente debatemos com uma igreja que estava fechada, a gente pediu uma direção do presídio para poder a gente fazer culto, a gente cultuar ali, e assim o Senhor abriu aquela porta. E quando nós chegamos no Lemos de Brito, a gente descobrimos que os irmãos que estavam ali estavam pedindo esse curso. E a gente tivemos esse privilégio de ser a primícia do Senhor, de receber esse culto, receber essa palavra revelada, de receber esse presente do Senhor. Porque isso para a gente foi um presente. A gente oramos, pedimos e o Senhor nos honrou. Hoje, quando debater com a gente, eles vão falar, realmente,
há um Senhor na vida de vocês. Nossa, sem ciúme das outras. Outras matérias, não fiquem com ciúme. Mas aliança de sangue e oração que prevalece marcaram profundamente a minha vida. O irmão citou uma, né, aliança de sangue, mas eu tenho uma que eu amo muito, que é a manifestação do Espírito Santo, que é onde eu tive um esclarecimento e eu não sabia que eu já era batizado no Espírito Santo, eu tinha medo de abrir minha boca e deixar a palavra sair, e naquele momento ela me esclareceu isso, juntamente com o Espírito Santo, abrindo nosso entendimento, eu fui batizado no Espírito Santo, e hoje eu amo por esse privilégio que o Senhor me deu, esse dom, e através dessa matéria, amo muito. Eu quero expressar a minha gratidão, mas gratidão por todos os meus professores que eu tive no Rema. Gratidão àquele que teve essa iniciativa de ter esse projeto dentro de uma penitenciária. Parabéns, parabéns, Rema. Que Deus continue iluminando vocês e que também possam expandir, de repente, quem sabe, num asilo, num orfanato, não sei, mas que seja conforme a vontade do nosso Senhor. Que Deus abençoe vocês. Não importa a circunstância, não importa, não desista, porque não só aqui fora, mas para o Rema Prisional, tem muitas almas para ser alcançadas lá, assim como eu e meus irmãos fomos alcançados, e que precisa de vocês, que precisa da gente, que precisa de nós. A minha família, como eu disse, eu vim de uma família pobre, humilde, e eu, como eles diziam no passado, que eu era a única ovelha negra da família, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu sou a única família lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que o Senhor também está alcançando outros também. Eu tive uma época que, quando a minha irmã foi me visitar, eu lembro até hoje, e eu cheguei para ela com a Bíblia na mão, sentei na mesa e falei para minha irmã, eu entreguei minha vida para Jesus, hoje eu sou homem de Deus, hoje até estou pregando, ministrando a palavra. E a minha irmã falou para mim assim: Marco, você pode falar para mim que você está pregando, que você está na igreja, pode falar isso para mim porque eu não acredito, porque você está aqui dentro. Eu quero ver você mostrar para mim lá fora. E isso marcou muito, aquele momento eu chorei muito por dentro, porque eu não queria demonstrar para ela que eu estava chorando. E em algum momento eu saí, fui no banheiro e queria largar a Bíblia, queria sair da igreja, naquele momento ali, mas quando eu parei, respirei fundo, aquilo foi uma força que ela me deu. Porque se eu desistisse naquele momento, eu estaria provando para ela que eu era um derrotado, que eu era um fracassado e que ela estava certa. Mas eu olhei para Cristo confiando e confiante do que Ele ia fazer na minha vida. E hoje, a minha irmã olha para mim e fala: meu irmão, hoje você verdadeiramente é um homem de Deus. Junte-se a nós nessa visão. Faça parte. Segure a corda. Nós não estamos indo levar a palavra presos. Nós levamos a palavra a fins. Você pode participar encomendando uma camisa e levar liberdade para onde você for.